E aí, família, vamos lá? Tá na hora do guia. Economize problemas e dinheiro com o guia para estrangeiros sobre impostos, seguros, seguro de saúde e pensões. Os programas sociais no Japão são financiados por meio de impostos, no caso de renda, residente, etc. Prêmios de seguros de saúde e contribuições para pensões. Todos, desde cidadãos a residentes estrangeiros, são obrigados a pagar por eles. Pode parecer um pouco complicado, mas para viver em paz no Japão você precisa saber tudo sobre essas taxas. Por isso, nesse artigo, explicaremos como o sistema funciona e ao mesmo tempo para que você economize seu dinheiro, garantindo que você não pague mais do que sua parte justa. Quais taxas você deve pagar enquanto morar no Japão? Ao calcular suas despesas mensais como alimentação, aluguel, aquecimento e iluminação, você não pode esquecer dos impostos. A maioria das pessoas sabe que o imposto de consumo que você geralmente paga ao comprar as coisas na loja, mas as pessoas acima de um limite de renda específico também devem pagar impostos de residência e o imposto de renda. Além disso, também prêmios de seguro-saúde, contribuições de pensões e outras taxas que todos os que vivem no Japão, mesmo os estrangeiros, devem pagar. Vamos agora resumir todos esses pagamentos. Os valores exatos que você deve pagar e as formas de pagá-los variam de pessoa para pessoa. E algumas pessoas até ficarão isentas delas. Portanto, tenha atenção, para que você não esteja perdendo dinheiro pagando mais do que deve, mais do que deveria no caso. Taxa de consumo. O único imposto com o qual a maioria das pessoas lida regularmente é o imposto sobre consumo, que é pago durante a troca do dinheiro por algum produto ou serviço. Independente de sua renda, tem que pagar a mesma quantia. Em outubro de 2019, o imposto sobre consumo subiu de 8% para 10%, mas a antiga e menor alíquota permaneceu quando se travava nas compras de necessidades diárias como alimentos, bebidas não alcoólicas, jornais e etc. No entanto, itens de luxo como álcool, bebidas alcoólicas no caso, cigarros, bem como medicamentos, são tributados sobre a nova alíquota de 10%. Além disso, a alíquota mais baixa não cobre comer fora, mas cobre a entrega de comida e comida para viagem. Um lugar onde você pode realmente precisar prestar atenção é na loja de conveniência, os bons combines. Além de itens de luxo, alimentos e bebidas lá são tributados em 8%, mas se você comer alguma coisa na área de refeição, o imposto sobe para 10%. Antigamente os combines não tinham área para comer, agora eles colocaram uma pequena área que a pessoa pode fazer uma refeição ali. Uma diferença de 2% pode não parecer muito, mas se somar tudo, já viu que vai onerar bastante. Tenha isso em mente ao planejar sua despesa. Imposto de residente. Se você tem um endereço permanente no Japão em 1º de janeiro e ganhou uma certa quantia em dinheiro no ano anterior, você terá que pagar um imposto de residência do município local. Isso é algo tanto que estrangeiros quanto japoneses devem fazer. O imposto de residência é calculado com base na sua renda do ano anterior. Portanto, os estrangeiros não precisam pagar um imposto de residência durante um ano quando começarem a trabalhar no Japão. Se você for empregado de uma empresa japonesa, seu empregador deverá descontar o imposto de residência do seu salário e pagá-lo pagar em seu lugar, no caso a chamada de cobrança especial. Se você está pagando um imposto, no caso a cobrança normal, deverá receber uma solicitação de pagamento do município local em todo o mês de junho. Então, o mês de junho vem o boleto para você pagar o imposto, sobre a renda.
Basta seguir as instruções detalhadas ali e pagar o imposto de residência nas instituições financeiras de sua escolha. Só vou fazer uma ressalva aqui, tá? Caso venha muito alto ou você não tenha condições de pagar aquele valor, você pode ir na prefeitura renegociar esses valores, tá? Não é proibido, você pode ir lá tranquilamente. Tem prefeituras que tem, se você precisar, no caso de um tradutor, tem prefeituras que tem tradutor. Se você não sabe falar bem, eu sugiro que leve um tradutor, porque esse tipo de negociação são meio chatas de fazer. Pagando o imposto de residente após sair da sua empresa. Se a sua empresa está descontando o imposto de residência do seu salário, no caso da cobrança especial, e você se demitiu, você terá que pagar o valor da dívida, no caso em cobrança normal. No entanto, algumas empresas oferecem a opção de retirar todo o valor imposto de residente pendente de seu último salário ou pacote de indenização e pagá-lo ao município local, no caso assim, coleta à vista. Portanto, consulte a sua empresa, no caso dessa empresa que você trabalha, sobre essa opção. Pagando o imposto de residente após deixar o país. Se você não puder pagar o imposto de residente antes de deixar o país, você terá que escolher um administrador de pagamento de imposto antes de sua partida. Essa pessoa que mora no Japão pagará o imposto de residente ao município local em seu lugar. No entanto, dependendo de sua renda ou situação familiar, você pode estar isento do imposto de residência. Também há países que têm acordo com o Japão para ajudar seus residentes a evitar a dupla tributação. Consulte o município local, para saber se isso se aplica a você. Se você não paga seu imposto de residência, seu pedido de renovação de visto pode ser rejeitado. Portanto, certifique-se de lidar com isso em tempo hábil. O Brasil ele tem um sistema, junto com o Japão, para evitar a bitributação. Eu não sei se é em todos os âmbitos, mas eu sei que na parte da contribuição para o INSS, aqui no Japão é o Shakai, no Brasil seria o INSS. O que você pagar aqui você pode usar no Brasil também, desde que você não peça o recolhimento. Então, no caso assim, foi feito esse acordo para evitar a bitributação. Tá? Em outros âmbitos, no caso assim da matéria aqui, eu não sei te falar, tá? Vou ficar devendo a informação. Imposto de renda. O imposto de renda é calculado com base na renda de uma pessoa. No caso, estrangeiros, renda pode significar dinheiro ganho trabalhando para uma empresa japonesa ou dinheiro ganho no exterior. Então, qual o escopo exato do imposto de renda? Em última análise, tudo dependendo de quanto tempo eles viveram no país e de suas circunstâncias pessoais. Existem 3 classificações de pessoas que devem pagar o imposto de renda. Vamos falar um pouco mais sobre não residentes, que são pessoas que ficam, mas não residem no Japão. Resumindo, o Japão não é o lugar onde eles vivem, mas eles ficam no país por um determinado período de tempo, antes de finalmente voltarem para sua verdadeira casa no exterior. Por exemplo, de um não residente, pode ser um trabalhador que é transferido do exterior para o Japão e permanece, no caso aqui no Japão, por menos de um ano. No entanto, se a sua estada prolongar por mais de um ano, nesse momento ele deixa de ser não residente e passa a ser residente. O que se passa no cálculo do imposto de renda? Residente permanente, todas as rendas, no caso japonês e estrangeiro. Residente não permanente, renda japonesa, renda estrangeira recebida no Japão, remessas enviadas ao Japão do exterior. Não residente, renda japonesa apenas. No entanto, há muitas coisas que os estrangeiros podem deduzir de seus impostos. Veja algumas delas. Deduções fiscais para cidadãos japoneses e estrangeiros. Existem várias deduções fiscais que podem ser reivindicadas por cidadãos japoneses e estrangeiros residentes no Japão, embora sejam amplamente divididas em 2 categorias:
dedução de renda, né? Uma quantia em dinheiro em que pode ser deduzida de sua renda tributável e isenções de impostos. Uma quantia que pode ser deduzida do seu imposto de renda. Explicaremos ambos a seguir. Observe, entretanto, que os não residentes podem reivindicar apenas 3 deduções fiscais: a dedução de sinistro, a dedução de contribuição e a dedução básica. Deduções de renda mais frequentes reivindicadas por estrangeiros. Crédito de imposto estrangeiro. O crédito de imposto estrangeiro foi estabelecido para evitar a dupla tributação para pessoas com renda no Japão e no exterior. É um sistema em que o valor de impostos pagos no exterior, até um ponto, pode ser deduzido dos impostos japoneses de uma pessoa. Os estrangeiros residentes no Japão têm que pagar imposto de renda sobre a totalidade ou uma parte de sua renda estrangeira e, se eles também pagassem impostos sobre elas em seu país de origem, isso levaria à dupla tributação. Para evitar isso, o Japão firmou acordos com certos países, ao passo que os impostos pagos nesses países por indivíduos podem ser deduzidos enquanto estiver no Japão. No entanto, existem limitações para o crédito do imposto estrangeiro, dependendo do seu país estrangeiro, o que também influencia o quanto uma pessoa pode deduzir de seus impostos japoneses. Portanto, vale a pena ficar bem informado sobre o sistema tributário em seu país de origem. Para reivindicar um crédito de imposto estrangeiro, você terá que preencher os espaços apropriados de sua declaração de imposto e anexar a ela documentos comprovando que você pagou todos os impostos no exterior. Existem muitos tipos de formulários de dedução e calcular os valores certos pode ser complicado. Então, se você acha que não pode fazer isso sozinho, provavelmente deverá contratar um contador público certificado para ajudá-lo com isso. Dedução de dependentes. A dedução de dependentes é um valor definido que pode ser deduzido do imposto de renda por cidadãos japoneses e estrangeiros, mesmo que seus dependentes residam no exterior. Certifique-se de incluir toda a documentação necessária. A dedução de dependentes só pode ser solicitada por cidadãos residentes, não aplicável a não residentes. Definição de um dependente. Familiares não cônjuges. No caso, seria parentes consanguíneos em até 6º grau ou parentes por casamento em 3º grau. Filhos adotivos, ou seja, os confiados pelo governo da província, e idosos necessitados de cuidados, confiados pelos prefeitos dos municípios. Cônjuges são cobertos pela dedução de cônjuge. Pessoa que coabita com um contribuinte. Aqueles que ganham menos de 300 mil ienes por ano, ou no caso, né, anual, o que daria o 1.030.000 ienes no caso salarial, né? A pessoa pode ganhar um salário de menos, né, de 380.000 ienes por ano, ou na soma total 1.030.000 ienes, né? No caso, somando toda a coisa, né? Desculpe, ficou meio confuso, né? Mas acho que deu para entender. Um empresário de tempo integral que fez a declaração de imposto azul, que não recebeu um salário durante o ano, bem como um empresário de tempo integral que não fez declaração de impostos. A declaração de imposto azul recebe tratamento preferencial. Eita, engasgou o homem agora, hein? No sistema tributário japonês. Para registrar uma declaração de imposto azul, você precisará ter rendimentos imobiliários, comerciais ou florestais, bem como a permissão do diretor de uma repartição de impostos. Qualquer pessoa não elegível para a declaração de imposto azul arquiva a declaração de imposto branca. Definição de parente dependente, que em 31 de dezembro daquele ano terá 16 anos ou mais.
Para reivindicar uma dedução de dependente, você terá que preencher um requerimento de dedução de dependente em seu local de trabalho durante o período de ajuste do final do ano. Isso geralmente se aplica a funcionários assalariados de empresas e servidores públicos, mas os trabalhadores em regime de meio período também podem fazer o pedido. O seu local de trabalho emitirá formulários deste ano e do próximo ano, portanto, certifique-se de preencher e arquivar ambos. Se você encontrar algum problema, consulte a sua empresa. Eita, vamos lá. Pensões. Não importa se você é estrangeiro ou japonês, se você tiver entre 20 e 59 anos de idade, você deve participar do sistema previdenciário do país. Segundo o sistema, a população trabalhadora do Japão paga um prêmio para sustentar as famílias idosas, deficientes e enlutadas. Pense nisso como uma forma de ajuda mútua entre todos os residentes do Japão. Existem dois tipos de pensões: a pensão nacional, também conhecida como a pensão básica, e a pensão dos empregados. Cada contribuinte paga para a pensão nacional, mas alguns empregados por empresas privadas pagam adicionalmente para a pensão de empregados. Eles são conhecidos como segurados da categoria 2. Como participar do sistema de pensão do Japão? Pensão nacional, pensão básica. Esta é a pensão da qual os residentes no Japão, inclusive estrangeiros com idade entre 20 e 59 anos, têm que pagar. Existem 3 tipos de pessoas seguradas pelo Sistema Nacional de Pensão. Segurado categoria 1. Qualquer pessoa que não seja segurada das categorias 2 e 3 se enquadra aqui. Autônomos, estudantes, desempregados e etc. Aqueles sem cidadania japonesa e que permanecendo no país em regime de estada médica ou visto de turista de longo prazo estão isentos. Participando do sistema de pensão nacional segurado categoria 1? Categoria 1 ainda. Se você ingressou no Japão depois de completar 20 anos, você deve preencher seu registro de residente e em seguida dirigir-se à prefeitura ou escritório de pensão mais próximo e registrar-se lá. Se você entrou no Japão antes de completar 20 anos, receberá um aviso de qualificação de pessoa segurada para a pensão nacional em seu endereço, registrado cerca de um mês antes do seu 20º aniversário. Leve-o à secretaria da sua cidade, distrito e registre-se lá. Assegurado categoria 2. Empregado da empresa ou servidor público que inscreve-se no sistema de previdência dos empregados. Todo aquele que contribui para a pensão de funcionários ou fundo de ajuda mútua também estão contribuindo para o sistema de pensão, Sistema Nacional de Pensão. As contribuições para a Previdência Nacional são retiradas da pensão de funcionários ou de prêmios do Fundo de Ajuda Mútua, portanto, você não precisa pagar separadamente. Participando do Sistema Nacional de Pensão como segurada categoria 2. Toda a papelada será tratada pelo seu empregador e os prêmios serão descontados do seu salário, portanto, você não precisa fazer nada. Para obter mais informações, fale diretamente com o seu empregador, no caso do categoria 2. Segurado categoria 3. Cônjuge dependente de um segurado de categoria 2 que tenha entre 20 e 59 anos de idade e residindo no Japão. Em algumas circunstâncias, aqueles que viajam temporariamente para o exterior também pode contar com o segurado categoria 3. Participar do Sistema Nacional de Pensão como segurado da categoria 3. A papelada para essa categoria será tratada pelo empregador do cônjuge, que seja um segurado de categoria 2. Para obter mais informações, fale diretamente com seu empregador de seu cônjuge.
Os segurados da categoria 3 não pagam prêmios, todos administrados por um assegurado de categoria 2. Pensão dos empregados. A pensão dos funcionários é um sistema que um segurado de categoria 2 paga além da pensão nacional. Sob esse sistema, seu empregador iguala suas contribuições de pensão que são deduzidas de seu salário. Muitas empresas exigem o pagamento por esse sistema, mas, em última análise, dependendo do tamanho da empresa e do setor. Para mais informações, fale com o responsável de pensões da sua empresa. Como pagar a previdência do trabalhador? Se for contratado por uma empresa com sistema de previdência do trabalhador, estará coberto por ela desde o primeiro dia. Por isso, certifique-se de enviar à empresa com antecedência toda a documentação necessária. Em muitas empresas, um funcionário responsável pelas pensões distribuirá todos os documentos em que você precisará. Portanto, precisa apenas seguir as instruções. Acordos de segurança social. Os acordos de seguridade social são firmados para evitar o sistema de bitributação, de contribuições no Japão e no exterior, e para facilitar os requisitos do período de participação de pensão são necessários para o direito aos benefícios da seguridade social. No caso de nós brasileiros, existe o acordo Brasil-Japão, ou Japão-Brasil, seja lá o que for. Mas existe esse acordo. Então, o que você paga de Shakai Hoken aqui é válido aí, desde que você não faça o resgate do Shakai Hoken. Se você fizer o resgate do Shakai Hoken, ele zera. Então, como é que se diz? Você não vai poder usar o tempo que você pagou do Shakai Hoken aqui para se aposentar no Brasil. Tá? Isso é só um adendo, tá? Os estrangeiros vindos de países que possuem um acordo de previdência social com o Japão, dos quais 20 de agosto, no caso foi feito em 20 de agosto de 2020, podem esperar os seguintes ajustes em seus arranjos de previdência social. Observe que os detalhes dos acordos variam de país para país. Portanto, você deve examinar o acordo do seu próprio país. O Japão assinou um acordo com 23 países, 20 dos quais implementaram em 1º de outubro de 2019. O Brasil está nesse acordo, tá? Ajuste de aplicabilidade. Os estrangeiros que estão pagando aos sistemas previdenciários de seus países de origem e depois vêm ao Japão e pagam ao sistema previdenciário estão efetivamente pagando contribuições em dobro. Para ajudar a evitar isso, foi decidido que aqueles que ficarem menos de 5 anos no Japão terão apenas que seguir o sistema de seguridade social de seu país de origem, enquanto aqueles que permanecerem no Japão por mais de 5 anos terão apenas que seguir o sistema japonês. Cálculos do período da participação na pensão. Uma pensão japonesa é uma quantidade definida em dinheiro que paga todos os meses às pessoas com 65 anos ou mais. Mas para recebê-las, primeiro você deve pagar primeiro seus prêmios de pensão, no caso assim, a contribuição mensal, de pensão por pelo menos 10 anos. Portanto, primeiro, seu período de participação na pensão deve ser calculado e, com este ajuste, o período de participação na pensão de seu país de origem pode ser contado como seu período de participação no Japão e vice-versa. É aquilo que eu já tinha explicado, O que você paga aqui vale para o Brasil e do Brasil vale aqui também, Só que aquilo que, se fizer o resgate, no caso no Brasil não tem como, mas aqui no Japão tem como fazer o resgate do Shakai Hoken. Se você fizer, zera, aí você perde. Retirada de somatória. Se uma pessoa sem cidadania japonesa deixar de ser seguradora dos sistemas de pensão nacional ou pensão de funcionários e deixar o Japão, ela pode solicitar a retirada de sua pensão de uma só vez. É aquilo que eu estava falando. Sob as condições de qualificação para retiradas de um montante fixo são as seguintes.
Uma pessoa que deixa de ser segurada do sistema de pensão nacional, né, pensão de funcionários ou de fundo de ajuda mútua, pode solicitar uma retirada de uma quantia total dentro de 2 anos após deixar o Japão, se atender às quatro condições a seguir. Não pode ser cidadão japonês, primeiro. Segundo, se você for assegurado do sistema de pensão de empregados por pelo menos 6 meses, ou se você foi segurado pelo Sistema Nacional de Pensões como pessoa segurada categoria 1 por pelo menos 6 meses, calculado de modo que quaisquer meses com isenção de 1/4 é multiplicado pelo fator de 3/4. Né? Qualquer meses, né, com isenção de 1/2, no caso de meio, são multiplicados por o fator de meio. Aí é uns cálculos meio doido deles, né? Mas vamos lá. 3. Você não está mais residindo no Japão. 4. Você nunca teve direito a benefícios de pensão, incluindo auxílio invalidez antes. Em outras palavras, os estrangeiros que pagaram contribuições para a pensão nacional ou tiveram abrangido pelo sistema de pensões do trabalhador há pelo menos 6 meses, mas que não cumpram os requisitos de estar seguro há 10 anos, o que impossibilita de receber a pensão. Podem ainda receber uma retirada única, cujo valor dependente da duração de seu período de participação na pensão. Então, se tiver mais de 10 anos, também não pode tirar. Muitas pessoas de países sem um acordo de previdência social com o Japão tendem a solicitar os saques de uma quantia total. Porque aí não faz lógica, né? A pessoa não tem um acordo, então o que faz? Ela não vai poder usar no país dela de origem, então não faz lógica, então é melhor tirar mesmo, senão vai deixar o dinheiro para o governo japonês. Observação: se você receber uma retirada de montante fixo, ela será calculada com base no período de participação na pensão, que deixará de ser contado para o período de qualificação necessário para receber uma pensão completa. Além disso, se você foi assegurado por um sistema de pensão por pelo menos 10 anos, o que qualifica para a pensão de, no caso, a aposentadoria no Japão, você não pode solicitar uma retirada de quantia única. Como solicitar a retirada, no caso global? Depois de deixar o Japão, você pode solicitar uma retirada por quantia única, enviando a sua inscrição junto com toda a documentação necessária para o Japão. No caso assim, o Japan Pension Service, pelo correio. Além do aplicativo, né, você também precisará do seu livro, no caso assim, o livrinho do Nenkin, né, no caso assim, que vai os registros. Você precisará do seu livro de pensão e outro documento com o seu número de pensão básica, uma fotocópia do seu passaporte, um documento que comprove que você não resida mais no Japão. Você não precisa fazer isso se entregou uma notificação de mudança para sua cidade ou repartição antes de deixar o Japão. E um documento com suas informações bancárias, contanto o nome da agência, no caso assim, desde que contenha o nome da agência, endereço, número da conta, número e etc. Para evitar que todos os documentos que você precise, visite o escritório da pensão mais próximo antes de você retornar para o país de origem. Eles falam isso por quê? Para você pegar o formulário, para você fazer o pedido do resgate do Nenkin quando estiver no Brasil. Porque senão, para você conseguir esse formulário, vai ser um pouco de dor de cabeça. Sistema de pagamento especial para estudantes. Todos os residentes no Japão, incluindo estrangeiros, tornam-se segurados pelo Sistema Nacional de Pensão quando completam 20 anos e são obrigados, por lei, a pagar, né, sua contribuição. No entanto, alunos podem solicitar o adiamento do pagamento de suas contribuições durante seus estudos, de acordo com o Sistema de Pagamentos Especial para Estudantes. No entanto, apenas alunos que ganham menos do que o seguinte valor se qualificam:
Renda máxima de qualificação do estudante, no caso em 2020. 1.180.000 ienes, mais número de parentes dependentes, né, vezes 380.000 ienes, que seria o mínimo básico, mais a dedução do seguro de prêmio social. Então esse seria o cálculo. Como se inscrever? Você pode se inscrever no sistema de pagamento especial para estudantes no guichê da pensão, a pensão nacional no caso da prefeitura, distrito, estado, vila, local, seja lá onde for, né, relacionado à prefeitura. No escritório da pensão mais próximo ou na escola, se você estiver autorizado a lidar com tais solicitações. Você precisará de um formulário de inscrição, seu livro de pensão ou outro documento com o número de sua pensão básica e uma prova que você é um aluno ativo. Você também pode se inscrever por correio, enviando todos os documentos necessários para o escritório local de sua cidade, distrito ou município. Se você se qualifica para o sistema de pagamento especial para estudantes, depende do seu status. Se você, no caso assim, você deve se qualificar se for um estudante estrangeiro regular ou pesquisador estrangeiro, mas se não for, esta provisão especial não se aplica a você. Para confirmar se você ou sua escola se qualificam, pergunte diretamente à sua escola ou consulte as pessoas apropriadas, no caso da cidade, município ou pensão, no escritório de pensão. Planos de saúde. O Japão tem um sistema nacional de seguro de saúde, em que todos os cidadãos estão segurados por algum plano e todos ajudam com as despesas médicas uns dos outros. A característica desse sistema é que permite a cada um escolher o posto de saúde que deseja visitar e obter sempre um atendimento de qualidade a preços baixos. Estrangeiros que permanecerem no Japão por mais de 3 meses precisam obter o seguro-saúde. Os empregados de uma empresa japonesa obtêm o seguro de saúde, no caso das empresas, chamado seguro social, enquanto todos os outros recebem o seguro de saúde nacional. Empresa vezes seguro de saúde nacional. O seguro de saúde nacional, né, no caso assim, o seguro de saúde para empresas, o seguro de saúde para empresas é administrado por empresas ou organizações que cobrem seus funcionários. Caso o prêmio é calculado com base no nível de renda mensal base de uma pessoa e na taxa de seguro que a empresa e o funcionário compartilham posteriormente. A metade do funcionário é descontada do salário, o que diferencia do sistema de seguro nacional de saúde é que ele possui um sistema para dependentes, ou seja, membros da família com baixa renda podem obter o seguro de saúde no sistema de seguro social. O Seguro Nacional de Saúde, por outro lado, é administrado pelos municípios locais e cobre aqueles não segurados por suas empresas ou programas de assistência pública, como estudantes, autônomos e desempregados. Os prêmios são calculados com base nas condições de estudante, renda, composição familiar e etc. Complementados em parte pela municipalidade local. Mas tudo depende do órgão regulador, então as taxas variam por região. Além disso, os prêmios do Seguro Nacional de Saúde são calculados para toda a família, representada pelo chefe da família contribuinte. Isso significa que os membros da família cobertos pelo sistema de seguro de saúde, né, no caso nacional de saúde, não pagam, né, pelos seus prêmios individualmente, no caso assim, suas contribuições. Os dois sistemas de seguro de saúde são iguais, portanto, se você está recebendo o seguro de saúde de sua empresa, não precisa ter o seguro de saúde nacional. Prós de ter seguro.
Por ter um tipo de seguro público, você acaba pagando menos pelas despesas médicas, algo que afeta a maioria das pessoas. Isso realmente, tá? Porque médico e medicamento no Japão é muito caro, mas muito caro mesmo. O valor exato que você terá que pagar do bolso varia de acordo com idade e renda, mas é de 30% no máximo, no caso assim, né? No caso do seguro de saúde nacional, né? Existem também disposições adicionais discutidas abaixo que aliviam ainda mais os custos. Os seguros de saúde para empresas, no caso seguro social, costumam ter programas adicionais para ajudar seus funcionários. O seguro, no caso assim, o seguro privado, ele dá um pouco mais de dor de cabeça, tá? Em relação ao seguro, no caso assim, o seguro nacional. Mas cada um pensa de uma forma, né? Eu gosto mais do sistema nacional, tá? Ele é muito mais simplificado para você não ter sustos. E além que se você tiver com pouco dinheiro, ele é muito mais funcional, né? Se você o privado, dependendo, você precisa até com um montante de dinheiro muito grande na sua mão na hora, porque você não sabe o quanto você vai pagar na conta. Então você precisa pagar o valor total, aí depois você tem o reembolso dessa empresa privada, o que dá muito mais dor de cabeça e leva muito mais tempo. Programas de assistência a seguro saúde. Desculpem o engasgo, né? Já está com 36 minutos de vídeo falando direto, tende a dar uma engasgada por causa da fadiga, então me desculpem. Sistema de benefício de assistência médica de alto custo. Esse programa cobre suas despesas médicas mensais em um valor determinado de acordo com a idade e renda. Depois de excedê-lo, você não precisa pagar mais nada. Assistência médica infantil. Esse programa cobre uma parte das despesas médicas envolvendo crianças abaixo de uma determinada idade, com valor determinado pela sua idade e pelos municípios locais. Pagamento único para parto. Uma quantia em dinheiro paga a uma mãe por seu seguro de saúde após o parto, estabelecido em 420 mil ienes. Olha. Né? Então você vê que a mãe dá uma luz no Japão, né? Se a pessoa souber disso, ela ganha 420 mil ienes. Ó. Né? Subsídios para doentes e feridos. Se você perdeu seu salário devido a doença ou lesão, este programa irá pagar 2/3 do seu salário diário, calculado em um trigésimo do seu salário médio mensal dos 12 meses antes do início do pagamento da Previdência. Essa parte aí você tem que tomar cuidado, porque existem vários empregadores que não ajudam. Então, dependendo do empregador, né, ele sacaneia com você, aí você acaba perdendo o direito disso. Foi igual que aconteceu comigo, né? Eu estou parado em casa por causa de uma hérnia de disco miserável. Tá? E o antigo empregador, né, ele não fez ele recolheu o dinheiro do meu salário, mas ele não fez o repasse para o governo. O que aconteceu? Eu me lasquei. Quando eu fui dar a entrada nesse subsídio, o governo falou: não, você não tem direito, porque não está constando aqui. Aí eu tive que levar meu olherite para provar. O governo falou: não, se vire com eles. Depois que você arrumar tudo com eles, você volta aqui. Tá? Então você já viu. Então, por isso que eu falo, tomem cuidado com o empregador que vocês, né, no caso assim, onde você trabalha, porque tem muita gente miserável. Aí hoje eu estou parado em casa e não posso receber nada por causa desse tipo de coisa. Auxílio para despesas médicas para refeições durante a hospitalização. Este programa paga 3 refeições a preço fixo durante sua hospitalização. Os detalhes do programa podem variar de acordo com sua região e circunstância. Como obter o seguro de saúde? Seguro saúde para empresas, no caso seguro social. As
especificidades, rapaz, o tamanho da palavrinha, do seguro de saúde para empresas, no caso seguro social, variam consoante a empresa, sendo que cada uma tem diferentes formulários de candidatura e exigem diferentes documentos. Por isso que eu falei que, no caso, o privado dá muito mais trabalho. Cada empresa tem um funcionário dedicado responsável pelo seguro. Portanto, você deve seguir as instruções ao enviar sua inscrição. Você será segurado pela sua empresa desde o primeiro dia de adesão. Por isso, é normal receber instruções do responsável pelo seguro antes do primeiro dia. Se você já está pagando o seguro de saúde nacional, mas conseguiu um emprego e deseja mudar para o seguro de saúde privado, no caso o seguro social, você precisará apresentar um relatório de retirada do documento, né, no guichê apropriado de sua prefeitura ou repartição. Do contrário, você acabará pagando desnecessariamente por 2 sistemas de seguro. Então, no caso, é você ir na prefeitura e pedir o cancelamento. Simples assim. Seguro de saúde nacional. Aqueles que se qualificam para o seguro de saúde nacional devem se inscrever para o NHI no escritório da cidade, distrito, né, ou vila, onde enviar o seu formulário de registro de residente dentro de 14 dias após cumprir qualquer uma das seguintes 4 condições. Rapaz, está difícil, meu irmão. Desculpa que tem hora que também as traduções também não ajudam, né? Envio do formulário do registro de residente em uma prefeitura, distrito, após a entrada no país. Registrando-se em um novo escritório da cidade, no caso distrito, vila, né, para, no caso dar à luz, perda do seguro social, né, quando você sai da empresa, contando a partir de um dia após a saída da empresa. Para se inscrever no Seguro Nacional de Saúde, você precisará do seu passaporte, né, no caso o cartão de residência, e do seu My Number. Além disso, algumas pessoas também podem ter que apresentar seu certificado de desistência ou de sua caderneta de maternidade, no caso assim, dar à luz. Coisas para manter em mente ao fazer as inscrições. Existem certas condições que você deve cumprir para se qualificar para o seguro de saúde japonês. Por exemplo, você deve permanecer no Japão por mais de 3 meses e seu visto não pode ser do tipo Stopover, Diplomatic ou Designated Activities. Além disso, se você vem de um país com um acordo de previdência social com o Japão, que também cobre o seguro de saúde, seu seguro de saúde é efetivamente regulamentado para ambos os países. Portanto, você deve descobrir os detalhes de sua situação de seguro individual. Além disso, se você é um trabalhador em tempo parcial ou temporário, você só pode se qualificar para o seguro de saúde para empresas, no caso o seguro social, sob certas condições, como se você fosse trabalhar pelo menos 3/4 dos dias de um funcionário em tempo integral, ou seu horário normal de trabalho exceder 20 horas semanais. Para saber se você se qualifica para o seguro social, consulte diretamente o responsável do seguro da sua empresa. O seguro de trabalho cobre tanto o seguro de acidentes de trabalho quanto o seguro de emprego. Todo trabalhador, seja ele em tempo integral, parcial ou temporário, tem que ter, mesmo que seja um único funcionário da empresa. Seguro de compensação de acidentes de trabalho. O seguro de acidentes de trabalho é pago pelo seu empregador. Os funcionários não precisam contribuir. Se um funcionário sofrer um acidente devido ao trabalho, no caso os deveres, ou deslocamento, ou se ferir, adoecer ou morrer, o seguro
contra acidentes de trabalho pagará uma indenização para ele ou para sua família, no caso assim, um sobrevivente. Usado principalmente para pagar despesas médicas ou salários perdidos por não poder trabalhar. Todos os trabalhadores no Japão, desde aqueles empregados por corporações até empresas de propriedade única, incluindo estrangeiros em tempo parcial e temporário, se qualificam para esse seguro. É aquilo que eu já tinha falado, né, antes. Depende do seu empregador. Se a miséria não te ajudar, meu irmão, tu se lasca de verde e amarelo, igual eu aqui. Seguro-desemprego. Se um trabalhador perde um emprego ou tem problemas para continuar seu trabalho atual, ou se inscreveu em um programa educacional de treinamento, ele tem direito a dinheiro para sustentar a sua situação de emprego atual ou ajudá-lo a encontrar um novo trabalho. Isso tudo é tratado pelo seguro-desemprego. Para se qualificar para o programa, você precisa trabalhar pelo menos 20 horas por semana e planejar trabalhar em seu trabalho pelo menos 31 dias. No entanto, algumas pessoas que atendem a esses requisitos não se qualificam para o seguro-desemprego, como aqueles que trabalham em setores específicos ou estudantes em tempo integral. Para saber se você se qualifica, consulte diretamente seu empregador. O seguro de trabalho é pago pelo trabalhador e pelo empregador, com exclusão de algumas indústrias. A maioria dos trabalhadores tem que pagar apenas 0,3% do seu salário ao seguro-desemprego. Como verificar suas deduções salariais? Você pode pagar seus impostos, prêmios de seguro e contribuições de pensão, direto ou indiretamente. Se você for empregado de uma empresa, seu empregador fará a maioria dos pagamentos para você, no caso a abordagem direta, todos os meses. A maioria das deduções irá para o seguro social, incluindo prêmios de seguro, saúde, prêmios de seguro de bem-estar e prêmios de seguro, no caso seguro-desemprego, escritórios, etc. Bem como os impostos, incluindo impostos de renda, impostos de residentes municipais, ou você pode se sentir enganado com esse dinheiro, mas não está perdendo esse dinheiro. A empresa está simplesmente agindo em seu nome e fazendo esses pagamentos em seu lugar, para que você não precise se preocupar com os formulários complexos e que você nunca se esqueça de pagar suas dívidas. Na verdade, é tudo para o seu benefício. Quando se trata de impostos japoneses, vários sistemas implementados e qual deles se aplica a você depende do seu status de visto, no caso da renda, país de origem e muitos outros dados pessoais. Você pode obter muitas informações online ou em panfletos, mas serão todas listas e tabelas. Portanto, você pode não ser capaz de encontrar as respostas que procura. Realmente tem muita coisa complicada aí, viu, para procurar, viu? Os impostos são complicados, mas esperamos que este guia o ajude a determinar sua situação. Se houver coisas sobre das quais ainda não tenha certeza, recomendamos você consulte diretamente o seu empregador ou prefeitura. Então é isso aí. Caraca, o vídeo ficou longo, desculpem. A boca está seca demais por falar direto, aí começa a gagueira por causa do cansaço também. Me desculpem também, mas se você assistiu esse vídeo até o final, eu tiro o meu chapéu para você. Você vai ficar bem informado, acredito eu. E muito obrigado por prestigiar e assistir até o final. Até o próximo vídeo, até mais.